tudo é possível com Deus. Amém? Você crê nisso? Eu também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Célula Digital. Esse projeto maravilhoso que o profeta Vinícius Iracete, ele nasceu no coração dele, que foi enviado por Deus para que nós possamos pregar o Evangelho, pregar o ID do Senhor. Amém? E com o único objetivo, trazer a palavra para você. Amém? Eu sou membro da igreja IEJM, e essa igreja que eu congrego, ela fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, Alphaville, Barueri, São Paulo. E lá nós temos cultos de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8. Às quartas-feiras temos 2 horários, que é às 15 horas e às 20 horas. Às sextas-feiras temos o culto dos jovens, que é às 20 horas também. E também aos domingos nós temos culto profético, que é às 9 horas. E o profeta Vinícius, ele está fazendo uma unção de enfermos a 15 minutos antes do culto. Amém? E se você quiser receber essa unção, chegue 15 minutos antes. Amém? E nesse sábado vai ter vigília. A vigília nesse sábado vai começar às 20 horas e vai até a meia-noite. Amém? E se eu fosse você, eu não deixava de ir, não. Amém? Glória a Deus. E hoje vamos começar com a palavra de Efésios. Efésios 1, do 18 ao 19. Amém? Vamos lá para a palavra. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incompatível grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Amém. Que palavra linda, né? Nessa palavra, Paulo, ele estava orando ao Senhor para que abrissem a visão, né, da igreja de Efésios, né? Para que vejam além do natural, para que vejam além do que Deus quer fazer na nossa vida, né? Porque primeiro ele quer que nós nos transformemos em Jesus, que sejamos como filho do Senhor. Por isso que Jesus, lá no jardim do Getsêmani, antes dele ser pego pelos soldados, ele falou: Pai, né? Pai, livra-me desse cálice, se for de sua vontade, mas não faça a minha vontade. Então, ele sempre disse, o Senhor Jesus, em sua caminhada aqui na terra, que nós temos que chamar o nosso Deus de Pai. O nosso Pai. Amém? Essa é a nossa diferença do Novo Testamento para o Velho Testamento. O Velho Testamento as pessoas só chamam de Senhor, de meu Deus, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus trouxe Pai, porque o Senhor Deus é nosso Pai maravilhoso. Amém? E é isso que Deus quer em relação ao reino de Deus, né? Invisível, que você
veja além do natural, que ele chame ele de pai, que chame ele, que entenda que o nosso pai que é o melhor para nós. E com isso, ele trabalha no invisível. Amém? Ele sempre vai querer o melhor para nós. Sempre. É nós que somos teimosos e queremos ir para outro caminho. E queremos mexer nas coisas que eu vou falar aqui, ó. Pois Deus faz o impossível para você, né? Mas tem que deixar ele trabalhar. E crer que ele está fazendo. É esse que é o invisível. Tem que crer que ele está trabalhando. E continuar orando. Continuar orando. Continuar orando que vai chegar a bênção. Igual lá na passagem de Daniel. Não é? Que ele ficou orando, que ele ficou orando, que ele ficou orando, lembra? Que o anjo falou para ele desde o primeiro dia, mas ele estava enfrentando uma luta com o príncipe da Pérsia. Então, ou seja, o Senhor te escuta desde o primeiro dia que você clama a Ele. Porém, você tem que deixar Ele trabalhar e você tem que continuar orando. Amém? E uma outra coisa que você não vê, mas que é muito importante, são as palavras. Porque as palavras, elas são espirituais, né? Por isso que lá em Jeremias, o Jeremias fala que ele não merece, né, ser chamado, porque ele vive num meio incrédulo, onde que as pessoas são ímpias, onde as pessoas falam coisas ruins, e por isso que quando a gente tem que ter cuidado com a nossa língua, amém? Ter cuidado com a nossa língua. Em vez de ficar falando palavras de maldição, a gente tem que falar palavras de bênção. A gente tem que orar, entendeu? Assim como está escrito em Jó também. Quando os amigos dele ficaram perturbando ele, em vez de ele ficar jogando maldição, ele ficou orando pelos amigos. Por quê? Porque a gente não tem que jogar palavras de maldição nas pessoas. A gente tem que falar palavras de bênção. A gente tem que falar porque isso afeta nossa vida e o nosso futuro, entendeu? E nas palavras, às vezes as pessoas ficam brincando, falando apelidos, principalmente para criança, né? Fica chamando de gorda, fica chamando disso, fica chamando aquilo. As palavras têm poder, sabe? Porque você não vê elas, mas elas são invisíveis. Mas você só escuta. Só que elas, no mundo espiritual, elas fazem um estrago. Amém? Fazem um estrago na vida das pessoas. Amém? Então procure não colocar apelido nas crianças. Não fique falando coisas que não tem que falar, porque isso vai atingir o futuro da pessoa lá na frente. Porque você está jogando para o mundo espiritual o que você deseja para o seu filho, o que você deseja para a sua filha. Entendeu? Mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que seja sem intenção, isso o inimigo pode usar contra a criança mais tarde. Entendeu? Quando ela tiver adolescente, principalmente, porque é onde o adolescente sempre... enquanto você é criança, você não liga muito, mas quando você é adolescente, que você está passando por uma transformação, aí o inimigo, ele usa as palavras contra a própria criança, entendeu? E começa a jogar, falar que o pai e a mãe não gostam dela, ficava inventando coisas sobre ela, entende? Então, porque ele é mentiroso, né? Então, o que acontece? E aí ele usa isso. Então, não fique falando mal dos seus filhos, não fique colocando apelidos, amém? Coloque apelidos carinhosos, por exemplo, se a criança chama Manuela, pode ser Manu, apelido assim, como eu,
pessoas me chamam de Tati, me chamam de Tatiane, muitas vezes me chamam de Tati. Então, esses apelidos são só apelidos do nome, né? Que na verdade encurta o nome, mas não coisas gorda, feia, não sei o que, piriri, pararó. Então, é coisa assim muito, muito ruim. São pessoas assim que às vezes falam coisas inconscientemente, mas que isso vai fazer muito mal lá no futuro. Amém? E outra coisa também que é muito importante, né? Que a gente fique atenta, né, ao invisível do Senhor, é que o inimigo, ele cega as pessoas, entendeu? Ele faz de tudo para as pessoas não ver o reino de Deus, entendeu? Mas tá escrito lá na Bíblia, porque eu falo só o que tá aqui na Bíblia. Em João 3,3, verdadeiramente eu te digo, a menos que alguém nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ou seja, e é por isso que eu falo para você, aceite a Jesus com todo o seu coração, se entregue a Jesus e procure uma igreja e se batize nas águas, porque esse é o verdadeiro batismo. Se batize nas águas, porque o batismo nas águas você morre para o velho e nasce para o novo. Amém? E eu creio nisso, que você vai fazer isso assim que Deus começar a tocar no seu coração. Assim que você continuar acompanhando aqui as lives, você vai sentir isso. Amém? Eu creio nisso. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar, porque a oração é o que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos. Orar. Orar sem cessar. Amém? Senhor Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, que o Senhor abra os olhos, abra a visão das pessoas, para que elas enxerguem o reino do Senhor, para que elas vejam que elas têm que ser mudadas, transformada dentro delas, para que elas, antes do que elas precisam, antes do milagre, elas precisam ter a mudança dentro delas. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso. Eu creio que você, irmão, que você, irmã, você vai estar lá na igreja, ou se tiver numa igreja próxima da sua residência também, não importa. Mas se você quiser ir participar dos nossos cultos, você fique à vontade. Porque na verdade nós não emplacamos igreja, nós emplacamos a Bíblia, porque nós somos da igreja primitiva, nós seguimos a igreja primitiva, que é a palavra, que é as escrituras, a igreja que está nas escrituras. Amém? E nós seguimos o Senhor Jesus, porque sem o Senhor Jesus nós não somos nada. Amém? Por isso que para Deus nada é impossível. Tudo Ele pode fazer na sua vida, mas primeiro Ele tem que transformar você. Primeiro Ele tem que ver que você vai reconhecer Ele, porque senão fica que nem aqueles 10 leprosos lá, não é mesmo? Que só um voltou para agradecer. Amém? E o resto foi tudo embora. Porque aquele só não teve, porque eles só queriam a cura da lepra, né? Aqueles outros. Aquele não. O outro que voltou não. Ele não queria só a cura da lepra. Ele queria a transformação interna. Amém? Então eu peço, meu Pai, que o Senhor cure, Senhor. Eu peço, oro por cura. Curas de todos os tipos, doenças físicas, emocionais. Senhor, cura essa irmã que tem problema emocional. Cura, Senhor, a irmã, o irmão, desculpa, que tem cura emocional, que precisa de uma cura emocional
para que ela pare de ter doenças, porque geralmente a maioria das doenças físicas é relacionada à cura emocional. Ao emocional da gente, nós precisamos de uma cura emocional, para que comece a trabalhar aqui na mente e no coração, para que seja transportado por fora, e assim haverá várias curas físicas, em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, oro para que o Senhor liberte, Senhor, todas as pessoas dos vícios, esses vícios que as pessoas querem sair, aquelas pessoas que querem sair do vício, que o Senhor liberte essas pessoas, Senhor, ajude elas a saírem do vício que elas estão querendo sair, em nome do Senhor Jesus. E tá tão difícil, mas elas vão conseguir, elas vão ter a vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu também creio, Senhor, e também oro que as pessoas terão muita experiência com o Senhor, que as pessoas haverão muitas experiências com o Senhor, porque o Senhor vai visitar cada um que estiver assistindo essa live, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai visitar essas pessoas, o Senhor vai entregar para elas o amor do Senhor, e elas vão ser transformadas, em nome do Senhor Jesus. Senhor Pai, eu agradeço por mais esse dia, eu agradeço porque o Senhor nos acordou, o Senhor nos levantou para fazer essa live, para transformar a vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, de toda a alma, Senhor, de toda a alma que chora, de toda a alma que está ferida, de toda a alma que precisa da sua mão protetora. Derrame, Senhor, o teu sangue poderoso em cada pessoa, aquele que foi derramado na cruz, em nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, meu Pai. E essa live, Senhor, é para tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se você gostou dessa live, né? E se você puder compartilhar com seus amigos, seus familiares, né? E também, se você também estiver precisando de ajuda emocional, de uma ajuda para que você se liberte de algum vício, enfim, alguma ajuda que você precise para começar a dar um passo. Comece por um passo. Entre em contato conosco pelo link da bio. Clique lá no link da bio e você vai entrar no grupo do WhatsApp, onde você vai ser acolhido por mim e pelos pastores da igreja. Amém? Então não deixa de entrar. Se você estiver precisando de ajuda, não deixe de pedir ajuda. Amém? Entra no nosso grupo do WhatsApp que nós poderemos te ajudar. Glória a Deus. Bom, Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe o seu dia. Que o seu dia seja maravilhoso. E que o seu fim de semana seja repleto de paz. Que o seu dia seja repleto de portas abertas, de muitas notícias boas. E que seja muito prazeroso o seu dia de hoje. E que seu fim de semana e o restante da semana seja maravilhoso também. Amém? Que Deus abençoe vocês e até terça, se Deus quiser. Glória a Deus.